Por exemplo, do direito ao voto. A Constituição prevê que os estrangeiros são inalistáveis e, portanto, inelegíveis. Da mesma forma, existem direitos dos estrangeiros residentes no país que os estrangeiros que aqui não estão, certamente não terão reconhecidos. Então, perceba que existe uma gradação nesses direitos fundamentais reconhecidos constitucionalmente. Os alunos que aqui estão, têm alguma pergunta, alguma dúvida? Pode falar, Renato. Sou Renato, aluno do Uniceub de Direito, e eu queria saber se as pessoas jurídicas podem ser vítimas de crime contra a honra. Essa é uma questão que é bastante debatida, é uma questão que é objeto de vários debates. Particularmente, eu considero que sim, que as pessoas jurídicas poderiam ser vítimas de crimes contra a honra. Realmente, se a jurisprudência do STJ, ela considera que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, ela pode também ser vítima de crimes contra a honra. Quer dizer, beira o contrassenso a gente dizer que a pessoa jurídica pode sofrer um ilícito na esfera civil, mas não pode sofrer o mesmo ilícito na esfera penal. Ora, se a pessoa jurídica pode ser vítima de dano moral e o dano moral configura dano à honra, a pessoa jurídica poderia, em tese, ser vítima de crimes contra a honra. Claro que não o crime de injúria, porque o crime de injúria, ele afeta a honra subjetiva, a autoimagem que a pessoa tem. E isso é claro que é um atributo que não é compatível com a figura das pessoas jurídicas. Porém, determinados delitos contra a honra, como calúnia e difamação, no meu entender, seriam perfeitamente compatíveis com a figura da pessoa jurídica. Mesmo porque a lei de crimes ambientais reconhece que a pessoa jurídica pode ser responsabilizada criminalmente por um delito ambiental. Como é que a pessoa jurídica pode ser responsabilizada criminalmente, mas não pode ser vítima de crime contra a honra se alguém imputar falsamente a uma empresa esse crime ambiental? Porém, a jurisprudência do STJ considera que as pessoas jurídicas não podem ser sujeitos passivos de crime contra a honra. Então, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue a tese de Mirabete, de Júlio Fabrini Mirabete, que defendia que as pessoas jurídicas não podem ser vítimas de crime contra a honra. Só poderiam ser vítimas de crime contra a honra os dirigentes dessas pessoas jurídicas. Dessa forma, Renato, respondendo à sua pergunta, embora a minha posição particular seja de reconhecer a possibilidade teórica de uma pessoa jurídica ser vítima de crime contra a honra, a jurisprudência do STJ diz que não. Se uma pessoa jurídica sofrer algum dano à sua honra, quem deverá mover a ação criminal, quem foi vítima da ação criminal, na verdade foram os dirigentes da empresa. O STJ diz que as pessoas jurídicas não podem ser vítimas de crimes contra a honra. Pode acontecer de dois direitos fundamentais igualmente importantes entrarem em conflito. E aí, quando houver o conflito aparente entre dois direitos fundamentais, qual o direito que deve prevalecer? Resposta: depende. Não há uma resposta pronta, não há uma resposta abstrata, não há uma resposta a priori sobre, no conflito de dois direitos fundamentais, qual deles deve prevalecer. Tudo depende do caso concreto, quando então o intérprete deve fazer a ponderação entre os bens jurídicos em conflito e saber, naquele caso concreto, qual deles deve prevalecer. Por exemplo, no conflito entre o direito à vida e a liberdade de religião, qual direito é que deve prevalecer? É natural que todo mundo diga logo, o direito à vida. Só que nós sabemos que nenhum direito é absoluto. Então, se nós disséssemos que no conflito entre o direito à vida e a liberdade de religião, a vida sempre ganha, nós estaríamos dizendo que a vida seria um direito absoluto. E nós já admitimos que não há nenhum direito fundamental que seja absoluto. Dessa forma, quando houver, por exemplo, um conflito entre o direito à vida e a liberdade de religião, a resposta será dada sempre no caso concreto. Não se pode abstratamente dizer que a vida ou a liberdade de religião deva prevalecer.
Um caso clássico de conflito entre a vida e a liberdade de religião é o caso relativo à pessoa que professa a crença de testemunha de Jeová e que, portanto, recusa determinado tratamento médico por envolver, por exemplo, transfusão de sangue ou transplante de órgãos. E nesse caso, se for o último recurso, se a pessoa tiver a única chance de sobreviver por meio da transfusão de sangue e mesmo assim recusar-se a fazer esse tratamento por motivo religioso, o médico deve ou não realizar a transfusão de sangue mesmo contra a vontade da vítima? Resposta: depende. Tudo dependerá do caso concreto. Nós devemos fazer a ponderação e analisar se, naquele caso concreto, deve prevalecer o direito à vida ou deve prevalecer o direito à liberdade de religião. Por exemplo, houve um caso ocorrido no Distrito Federal em que um casal levou o filho de 3 anos ao hospital público. No hospital público, o médico optou por fazer a transfusão de sangue porque era a última maneira, o último recurso para salvar a vida da criança, e os pais recusaram a autorização para aquele tratamento. Então, o caso chegou até a Procuradoria do Distrito Federal, quando então a professora Roberta Fragoso Menezes Kaufmann exarou um parecer determinando que o médico realizasse a transfusão de sangue, mesmo contra a vontade dos pais da criança. Mas vejamos, nesse caso concreto, nós estávamos diante de uma situação em que não era a própria pessoa que estava recusando o tratamento, eram os pais da criança que estavam recusando o tratamento para uma pessoa de 3 anos. Em outra situação, pode ser que a resposta para o conflito seja outra. Basta imaginar, por exemplo, que uma pessoa idosa, já com mais de 80 anos, tenha que se submeter a um transplante cuja chance de morrer é de 40%. Nesse caso, é perfeitamente legítimo que a própria pessoa recuse o tratamento, mesmo porque ninguém pode se submeter a tratamento com risco de vida, com risco para a própria vida, sem concordar com esse tratamento. Você percebe então que no conflito entre 2 direitos fundamentais, qualquer um pode ganhar, qualquer um pode perder. Tudo depende do caso concreto, tudo vai ser resolvido pelo princípio da ponderação. Realmente, existe um princípio hermenêutico, um princípio da hermenêutica constitucional, que é o princípio da harmonização, ou cedência recíproca, ou concordância prática, ou ponderação. É a mesma coisa. É porque no direito a gente adora usar nomes diferentes para a mesma coisa. Harmonização, ou cedência recíproca, ou concordância prática, ou ponderação. O que diz esse princípio hermenêutico? Diz que quando eu tiver 2 direitos fundamentais em jogo, 2 direitos fundamentais aparentemente em conflito do mesmo caso concreto, eu devo, à luz do caso concreto, decidir qual deles deverá prevalecer. Por isso é o princípio da harmonização, quer dizer, o intérprete da Constituição, ele deve harmonizar os princípios em conflito. Também chamado princípio da concordância prática, quer dizer, na prática os direitos têm que concordar. A cedência recíproca, qualquer um pode ganhar, qualquer um pode perder. A ponderação, eu devo sopesar para ver no caso concreto qual direito deve prevalecer. Numa situação como essa, nós estamos inequivocamente diante de um caso de restrição a um dos direitos fundamentais. O que é essa teoria do núcleo essencial? Ela diz que cada direito fundamental tem um mínimo que deve ser respeitado. Cada direito fundamental tem uma parcela mínima que não pode ser objeto de restrição. Ou seja, se todo o campo dos direitos fundamentais pudesse ser restringido de forma ilimitada, nós estaríamos esvaziando o direito fundamental. Por exemplo, a Constituição ela prevê que a lei definirá os crimes hediondos que serão insuscetíveis de graça ou anistia. É claro que cabe ao legislador definir quais crimes são hediondos. Mas o legislador não pode, por exemplo, prever que todos os crimes são hediondos, senão ele estaria violando o núcleo essencial desse direito.
Essa teoria do núcleo essencial, como aponta o ministro Gilmar Mendes, essa teoria do núcleo essencial não está expressamente prevista na Constituição Federal, o que não impede a gente de reconhecê-la. Por exemplo, embora a Constituição Federal não fale expressamente dessa teoria do núcleo essencial, da necessidade de respeitar o núcleo mínimo dos direitos, em várias situações ela pressupõe essa tese. Por exemplo, quando a gente fala no artigo 60, parágrafo 4º, que os direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas. O que é que a Constituição fala? Ela diz assim: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais.